que é a grande briga, né, nesses últimos 2-3 dias, né, entre o executivo, entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central. Então, está de fato tendo um desentendimento, né, entre eles, e fica muito desgastante. Pô, chegou-se hoje, a mídia chegou-se a falar sobre a possibilidade de renúncia ou de trocar o presidente do Banco Central. Isso é péssimo para quem está olhando para fazendo uma política monetária de 2, 3, 4, 5 anos para frente, né? Então, isso seria, eu acho que se acontecer uma mudança do Banco Central, assim, antes do prazo, isso eu acho que pode ser muito ruim mais uma indicação muito ruim, né? Marcos, a gente se empolga aqui e começa a falar. Não, né? Falar, é ótimo, é ótimo. Inclusive, dentro do que você falou, explica aí um pouco para os águias por que essa treta aí entre Lula e o presidente do Banco Central, por que o Lula quer tirar ele e por que os juros no Brasil estão altos e não estão caindo, mesmo com a inflação que não está alta como esteve no ano passado, né? Independente assim, de Lula, de Bolsonaro, de outros governos, a gente precisa lembrar que o Brasil é um país pobre, né? Um país emergente, é um país sem estabilidade em todos os sentidos, né? E aí o investidor, ele precisa ter realmente um retorno maior para você investir no Brasil. E essa diferença da percepção de risco, você acaba pagando juros mais altos, né? Então é basicamente isso. Até a gente brinca assim, o pessoal que tá assistindo, você tá pensando em deixar dinheiro no colchão, né? Nos próximos 10 anos. Eu vou te dar 10 mil reais para você deixar embaixo do colchão. Você comprar, vamos supor, o que você faria com 10 mil reais? Fala o que você compraria hoje? Vamos pensar 100 mil, vai que hoje um preço de qualquer carro é 100 mil, né? Pelo menos. Né? 100 mil reais. Se eu te desse 100 mil reais hoje, ou 20 mil dólares, né? Para deixar embaixo do colchão. Qual que você escolheria? Nos próximos 10, você só vai em 2033 pegar esse dinheiro. Pegaria os 20 mil dólares. Não tem... Você não tem dúvida, né? Não pensa duas vezes. Você não tem dúvida. Você fala assim, pô, daqui a 10 anos, esses 100 mil reais vai comprar uma geladeira, né? Meus 20 mil dólares, eu sei que vão continuar 20 mil dólares, vão comprar um carro, provavelmente, ou até maior, né? Daqui 10 anos. Então, essa é a preocupação que a gente tem em relação ao nosso poder de compra, em relação à inflação. Agora, eu acho que os governos anteriores foram muito felizes em criar, e isso a gente também se espelha em muita teoria econômica, mas de criar realmente a independência do Banco Central. Justamente para não casar, para ficar menos dependente da política de curto prazo, né? Mudou o governo, agora muda a política monetária. Agora você tem esse ruído, até o pessoal os jornalistas estavam lendo, falando assim, mas se ele entregar 2 anos consecutivos, porque não é assim uma ciência exata, né, a economia. Ele entregar 2 anos consecutivos, a inflação longe do centro da meta, ele poderia ser trocado, enfim, substituído, né? Estão procurando algum jeito de trocar o Roberto Campos, né? Então, isso causa muito ruído. Daí você fala assim, Marco, mas o que o mercado, o que pode acontecer? Não é que o mercado pode acontecer, já está no preço, né? Se a gente não tivesse acontecido, a gente estaria com a bolsa já a 120 mil pontos, né? O juros, se olhar os juros, ele faz assim, né? Ou seja, ninguém mais espera que caia juros. Se a gente tivesse há 12 meses atrás, tendo esse bate-papo, fala assim, o juros no final de 23 vai fechar a 10%. Hoje, se alguém falar em 12% fechado o ano, é muito otimista, né? Ninguém fala que vai fechar o ano. Então, toda essa percepção de risco já vai sendo incorporada, né? Não sei se vai trocar ou não, não importa. Os juros já abriu, a bolsa já caiu, o dólar até que está segurando, mas também está voltando um pouco a se desvalorizar, né, nosso real. Então, não concordo, acho que não faz sentido. Aí, de novo, até eu coloquei um tweet hoje e eu falo pra todo mundo, pessoal, não me sigam no Twitter, né? Porque lá só tem coisa ruim e geralmente as coisas que eu ponho ou são ruins ou são provocações ali que eu tô pensando justamente o inverso, né? Mas aí eu brinquei assim, aquele famoso post, né, de expectativa versus realidade, né? A expectativa, eu vou reduzir os juros, né? Realidade,
reduzir juros. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar o presidente do Banco Central, né? Vou falar pro outro que entrar, reduzir os juros na canetada, né? Não tô nem aí pra inflação. Qual que é o impacto? Primeira coisa, subiu o juros. O juros já subiu antes de... Então, só de pensar, fazer, não, eu não concordo com esse presidente do Banco Central, ele tá errado. O juros já subiu, né? Vou baixar os juros. Então, assim, expectativa, reduzir os juros. Realidade, subiu os juros. É o efeito justamente Vai inverso. subir ainda mais, né? E foi um pouco até assim, falando um pouco de política, e assim, eu tento entender sempre num viés econômico, mas assim, um dos grandes erros, por exemplo, do governo, principalmente da Dilma, foi aquela MP 579 na questão da energia, né? Aquilo lá teve boas intenções, mas o resultado foi desastroso, né? E aquilo impactou justamente o inverso. Você fazer, o impacto nas contas de energia no médio prazo teve um impacto só negativo para a economia. Então, isso que eu penso, assim, acho que a gente precisa ter mais debate realmente econômico, mais técnico, né, e sair um pouquinho da emoção. Só que eu acho que até um outro tweet que eu coloquei, eu falei assim, infelizmente eu acho que hoje 2023 em termos econômicos e políticos no Brasil estão mais parecidos com 2013 do que 2003. Porque 2003 o mercado financeiro ele deixou meio que correr. A gente tinha um outro ambiente global, mas deixou muito assim, vamos dar o benefício da dúvida. Deixa ele fazer e vamos acreditar. Hoje é muito rápido, né? Teve um errinho aqui, teve uma palavra, não entendi, que ele falou, mas espera aí, né? O que o Lula tá querendo criticar o Banco Central? É isso mesmo? Então já precifica na hora, já bate na hora. Não era assim, não, eu acho que... Hoje a informação tá muito mais rápida. É muito mais rápido, é precificado muito mais rápido e não tá dando benefício para erros, assim, né? Então, o lado bom que você fala assim, então... Pensando no lado bom, você então quer dizer que esse governo acho que teria espaço para menos erros? Eu acho que sim, poderia ser lido dessa forma, né? Tanto que o Haddad, né, depois de uma pressão do mercado no início do ano, foi lá e falou que não, que o fiscal seria levado em consideração, que não iriam estourar, gastar demais. Sim, né? Sim, ele começou a alinhar o discurso, por conta começou da a acalmar, né, um pouco. O nosso real chegou até recentemente a furar os R$5 no intraday, chegou acho que 4,94. Então, eu acho que precisa de uma melhor coordenação. Falar, que discurso que a gente vai dizer? Todo mundo vai dizer o mesmo discurso ou não? Cada um vai para um lado, né? E quem que vai organizar esse discurso, né? E aí sempre quando ele volta esses discursos assim, não, vamos procurar um aumento do salário mínimo? Vamos. Mas respeitando o fiscal? Como é que a gente vai equilibrar isso, né? Então, eu acho que é esse discurso que precisa ter, né? Mais alinhamento em todos os agentes aí que estão envolvidos, né? Então, tá faltando uma coordenação. Teve uma reunião, né, ministerial recente, né? Mas principalmente para isso, né? Porque no começo, os primeiros 15 dias, né, 20 dias, tava cada um falando uma coisa diferente, né? Para um lado diferente. Uhum. Inclusive até o presidente da Petrobras falou que não vamos se destoar muito do PPI não sei o que. Até ele foi mais pró-mercado, né? E assim, antes da gente continuar, calma aí, deixa eu pedir o like, porque senão eu vou acabar esquecendo. Pessoal, deixa o like aí. Senta o dedo no like. Esta conversa, tá gostando? Deixa um like e já manda as suas perguntas aqui no comentário, tá? Manda aqui no chat, tá? Não nos comentários, manda no chat. Porque assim eu vou ver aqui, eu tô com a aba aberta aqui, eu vou estar refazendo a sua pergunta para o Marco, tá? Exato. Pode mandar a bala aí, Dé.